Boa, Boa, voltamos. Então, a gente estava falando dos sinais de alarme, né? Então, falamos do perfeito. desconforto. Acho que as pessoas já Perfeito. estão comentando de novo. Dá só 2 segundinhos. Boa. Vi que bastante gente mandou pergunta. Acho que algumas a gente não vai conseguir contemplar, né, Marcelo? Mas eu fico à disposição, Eu Marcelo também, também. de responder aí individualmente, alguma coisa que não tenha sido abordada. São muitas dúvidas, muitas questões, né? Então, voltando para os sinais de alarme para ir para o hospital, né? Então, para discutir com o seu médico se é o momento de ir para o hospital da forma mais segura. Então, o desconforto respiratório e a hipoxemia que nós falamos, que seria, visualmente, seria a cianose. Boquinha azulada da criança, certamente é um momento de procurar um serviço. É, Além disso, a gente tem que pensar nos sinais mais sistêmicos. Então, uma febre, por exemplo, que começa a progredir com o passar dos dias. Ter febre na infância é uma coisa que acontece com muita frequência, né? As crianças saudáveis aí, do ponto de vista imunológico, elas têm 6, 10, 12 quadros respiratórios em um ano e muitas vezes febris. A febre em si não é o problema, mas quando essa febre ela começa a progredir, então com o passar dos dias, ao invés dela ir acalmando, ou seja, os picos vão ficando mais baixos e mais espaçados, se essa febre começa a ganhar intensidade, força com o tempo, e quando você abaixa a febre, essa pessoa ela está prostrada, então não quer levantar, não quer se alimentar, não quer brincar, é um sinal, é um ponto importante também para a gente ficar atento. E febres prolongadas aí acima de 48, 72 horas, já é um ponto de atenção para você estar em contato com o seu médico e pensar, e ele vai pensar junto com você se precisa de algum exame ou não neste momento. A desidratação, que serve tanto para a criança quanto para o idoso, o adulto, né, Marcelo? Um ponto importante também, aquela pessoa que para de se hidratar, para de aceitar líquido. Isso por horas, né? Então ela sustenta essa não aceitação. E você começa a perceber o olho está fundo, o choro da criança não tem lágrima, a urina está reduzindo e está cada vez mais distante uma fralda da outra. E quando você vai trocar a fralda, só tem ali um pouquinho, umas pequenas gotas mais concentrada, mais amarelada. É um sinal de que essa doença, seja coronavírus ou não, está gerando repercussão nesse organismo e que você já tem que estar em contato com o seu médico para ele te ajudar nesse processo e te orientar em relação a ir para o hospital ou não. O que mais que você lembra aí, Marcelo? Eu acho que o importante, assim, óbvio, as pessoas que conseguem manifestar os sintomas, falar a respeito deles, a gente tem mais referências. Então, acho que tanto no bebê, né, enfim, na criança, no seu caso, que não acaba não se comunicando muito bem, quanto para mim, para o mais idoso, eventualmente com alguma questão cognitiva, enfim, a gente tem que ficar muito atento. Então, às vezes, ao simples sonolência excessiva, febre que não cede, padrão respiratório pior, então você vê a barriguinha mexendo mais para respirar, ou seja, mais ofegante, às vezes usando um pouco mais a asa do nariz, que a gente fala. Acho que tudo isso são sinais de que a gente não tenha dúvidas de que precisam de uma atenção mais urgente. E na dúvida, né, sempre ficar atento para estar sempre referenciando essas dúvidas, até para que a gente não deixe, né, não deixe isso mais esperar, né, isso para a última hora, enfim, e correr um pouco mais de riscos. Eu acho que basicamente é isso. As pessoas têm perguntas, eu vi, desculpa, algumas perguntas aqui, a partir de que idade que, né, a pessoa com síndrome de Down deve ir no geriatra. É difícil, né, essa questão, Fábio. Eu acho que como a gente vou te falar um pouco o meu pensamento, aí o Fábio até pode me complementar. A partir do momento que a criança deixa, né, a parte da infância e ela entra na fase adulta, especialmente porque a gente entende que na síndrome de Down as pessoas têm um envelhecimento um pouco mais precoce, a gente entende que enquanto adulto a pessoa já faz sentido ela ir no geriatra, né? Até porque eu sou clínico também de formação, então não é que eu só cuido de idosos. Então, eu imagino que seja muito similar ao que o Fábio faz com a criança típica, eu imagino, né?
Passou Sim, dos sim. 18, né, 16, 18, talvez faça sentido, mas aí, claro, tem uma questão individual. Não é que a pessoa deixa de ser apta a cuidar e ela, de repente, outro profissional passa a se cuidar. É uma transição tênue e às vezes Uhum. até com uma manutenção de opiniões e de cuidados até que, enfim, as pessoas se sintam confortáveis com essa transição também, né? Claro, claro. Uma transição, inclusive, que tem que ser feita da melhor forma possível, né, Marcelo? Pensar que Perfeito. se o pediatra acompanhou do 0 aos 18, do 0 aos 20, ele tem muita história para contar para o clínico e geriatra que vai assumir esse cuidado, em todos os sentidos, inclusive sociais, emocionais dessa pessoa, Perfeito. passar, criar esse vínculo ali posterior. Então, essa relação pediatra com clínico, pediatra com geriatra é extremamente importante, e ainda um pouco escassa, né? Então, eu percebo Perfeito. que quando vai chegando ali final da adolescência, as famílias elas vão ficando bastante preocupadas com o que vai acontecer, né? Você vai ficar solto Sim. no mundo, não tem mais aquela pessoa que tem a figura do médico, do pediatra, mas é uma excelente oportunidade de conhecer o seu clínico e o seu geriatra que vão cuidar dali para frente, né? Então, acho que é Perfeito. importante essa pergunta assim. Então, acho que dos sinais de alarme nós discutimos. Talvez Boa. eu só acrescentaria que, é, assim como nós não devemos sair de casa e ir ao hospital por qualquer motivo, então falar, eu estou tossindo, vou ao hospital. Não, não tenho desconforto, não tenho febre, não tenho absolutamente nada. Assim como esse extremo não faz sentido, utilizar o serviço de urgência e emergência sem critérios, ficar em casa, passando apuros, com urgências, e Perfeito. chegar no hospital já numa situação mais grave, esse outro extremo também ele não é adequado, ele não é esperado, porque provavelmente os cuidados serão muito mais intensivos, porque aconteceu um atraso para a procura do serviço. Então, as pessoas elas têm que ir quando acontece ali, quando começam os sinais de alarme, e esse sinal de alarme, de preferência, é validado pelo médico que cuida para motivar de fato essa procura a um serviço, né? Perfeito. E Acho isso importantíssimo, né? Os cuidados com a saúde merecem tanta atenção quanto a questão do corona e às vezes essa paura de sair, paura de ir ao pronto-socorro pode trazer um impacto muito maior na saúde das pessoas do que o próprio corona. Então acho que isso também é temos outras importante doenças, né, salientar. Marcelo? Sim, Infartos, AVCs e infecções urinárias e outras questões, elas continuam acontecendo, né? perfeito. E elas têm que ser tratadas, essas condições aí precisam ser tratadas no momento hábil para que o prognóstico, o que vai acontecer depois dessa doença, seja o melhor possível. Então é importante a gente aprender aí coletivamente como utilizar os serviços de saúde no momento correto e qual setor eu devo ir. Eu devo ir na consulta com o Marcelo no consultório ou no ambulatório, ou eu devo ir para o hospital nesse momento? Isso é uma coisa que, de certa forma, a pandemia ela nos permite aprender, né? E Eu acho que a gente tem, eu vi algumas perguntas, assim, a gente tem a alternativa do teleatendimento, né? É claro que o contato médico-paciente, o exame clínico, ele é importante, mas eu acho que para algumas dúvidas, para continuidade de um cuidado já pré-estabelecido, ou seja, para manutenção do uso das medicações habituais, para as dúvidas, o teleatendimento ele funciona muito bem. E talvez seja um ganho que a gente tenha tido nessa pandemia, né? Um entendimento de que, apesar do contato médico-paciente, do exame físico ser muito importante, quando já existe uma relação prévia, esse contato ele pode ser muito bem executado através de teleatendimento e, claro, e aí o médico visualmente também vai ter um olhar de que, olha, tem uma coisa não está legal, eu queria examinar, ou vale a pena ir ao pronto atendimento. Então, eu acho que também tem esse artifício a mais que a gente pode utilizar nesse momento. Imagino que o Fábio não seja diferente. Acho que tanto eu quanto ele estamos fazendo teleatendimento nesse momento porque ajuda e a gente não pode deixar de cuidar das pessoas com e sem o corona, né? Então a gente tem que ter esse olhar, esquecer das pessoas e das doenças que a gente já cuida, né? Enfim, e vamos olhar as doenças não como doença, não, aqueles problemas que a gente já acompanha, que
usa um remédio de rotina, que merece um acompanhamento, se a gente fica 3 meses, 4 meses sem olhar para isso, também é ruim para a saúde como um todo, né? Sim, sim, com certeza. É uma forma, uma estratégia, uma triagem, né? A teleorientação muitas vezes ela ajuda nesse sentido e às vezes até mesmo para encurtar o tempo de contato ali no consultório. Então, se você já fez uma triagem, uma conversa e você percebe, olha, eu preciso te examinar, o tempo ali dentro do consultório se expondo fica muito mais curto. Então, Perfeito. tem a sua função. Acho que se bem feito, de forma responsável, um registro em prontuário, a telemedicina ela tem muito a crescer, né? E eu acho que tratamento, né, Marcelo, que é uma pergunta também recorrente para o coronavírus, a maior parte dos tratamentos, eu até recebi uma pergunta sobre heparina na infância e hidroxicloroquina na infância e na síndrome de Down. É, o tratamento específico é o que todos estão buscando, né? Essa resposta, essa fórmula, digamos assim, que reduz a chance de gravidade ou a mortalidade. A maior parte dos estudos, eles, de fato, eles estão ocorrendo agora e respostas saem todas as semanas em relação aos experimentos. E aí, dessas que eu falei, então, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a heparina. Então, tem uma série de estudos acontecendo ao mesmo tempo, né? Entre outros antivirais, ritonavir, ritonavir. Então, são diversos estudos acontecendo em paralelo e mostrando dados aí frequentes. Mas na infância, eu particularmente não vi estudos muito objetivos sobre isso, né? Um pouco porque é menos frequente a internação grave na criança, por mais que ela exista, e nós temos que ter assim, muita atenção, mas a parte terapêutica, isso sempre, na medicina, o que a gente sabe na infância geralmente foi alguma coisa emprestada dos adultos, né? Os estudos nos adultos são mais fáceis de acontecer, os comitês de ética, eles aprovam com mais facilidade. Em relação aos tratamentos, o que você tem visto, Marcelo? Eu acho que no começo, a hidroxicloroquina ela empolgou mais em termos de uma perspectiva de utilização plena, né? Enfim, exceto nas pessoas que têm alguma contraindicação, até porque essa função antiviral da hidroxicloroquina não é recente, né? A gente tem já essas informações já de de alguns anos. E, enfim, eu acho que é super normal do ser humano a busca por uma solução, né? E a busca de um remédio que seja o salvador. Mas a verdade é que nesse momento de pandemia, isso é importante entender, né? Uma medicação ela só pode ser testada e aprovada e cientificamente falando quando se fazem estudos de qualidade onde parcela da população estudada não use e a outra parcela da população use, e que essas pessoas sejam controladas e que sejam estudos fidedignos, longos, enfim, e que a gente vai, como a gente está num momento onde isso não pode acontecer, todos os estudos que tratam do uso da hidroxicloroquina e até de outras drogas, eles são estudos não por defeito do estudo, mas pela inviabilidade da gente fazer estudos adequados. Eles são estudos com críticas científicas, né? Ou seja, com algumas questões científicas que são questionáveis, e a gente tem que olhar para um monte de coisa. Tem que olhar se é utilizado em pessoas jovens, saudáveis, se é usado dentro da UTI em pacientes intubados, né? Então, tudo isso tem muita referência, e a verdade é que nenhum desses estudos com a hidroxicloroquina mostrou que ela realmente faz a diferença. Agora, também, quando não existe contraindicação, em alguns casos determinados, especialmente naqueles que não vão bem, é viável a utilização, desde que monitorizado todas as questões e os efeitos colaterais. O que a gente não pode é colocar a hidroxicloroquina nesse momento como uma solução salvadora, que não é, né? Então, acho que no começo estava todo mundo mais empolgado,
E agora acho que caiu um pouco essa empolgação em relação à hidroxicloroquina e surgiram, como você disse, outras alternativas, outras possibilidades, né? Enfim, anticorpos monoclonais, enfim, outras substâncias estudadas especialmente para o paciente grave que também surgem como uma alternativa. Mas eu acho que é a vacina, no final das contas, ali na frente, quem vai acabar resolvendo o problema, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode ir caminhando ali para o final, né, Marcelo? A gente Podemos. tentou trazer um pouquinho a nossa interpretação e o que nós estudamos até agora em relação à síndrome de Down, coronavírus. Algumas perguntas, algumas questões acontecem em relação ao o que mudou, né, da nossa primeira conversa de março para cá, o que nós avançamos em relação ao conhecimento. Nós sabemos melhor, né, nós sabemos mais sobre o vírus, entendemos um pouco melhor e estudos aconteceram em relação a alguns fatores de risco, né, então, como os citados anteriormente da parte cardíaca, pulmonar, então, fatores que individualmente nós temos que pensar se nós temos esses componentes ou não. E um ponto que avançou aí em relação à pandemia é que o tempo se prolongou, talvez mais do que nós nos preparamos para ele. E nós estamos percebendo aí, como médicos, eu em um extremo, o Marcelo em outro, que as dificuldades desse processo também eles vão surgindo, as questões emocionais, psicológicas, as dificuldades, eles começam a surgir com uma força maior depois de um tempo que nós estamos isolados ou com uma rede de cuidados menor, sem os terapeutas, sem a escola, para dividir esse processo que é tão difícil, que é cuidar do outro, né? E a gente pensando que a gente está fazendo essa live aí um dia antes do Dia das Mães, né, Marcelo? Nós, inclusive, estamos com saudade dos nossos pais e eu como pediatra, eu penso constantemente como que as mães e os pais também, mas falando especificamente das mães, como que elas estão nesse momento em que elas estão assumindo tantos papéis e tantas frentes ao mesmo tempo, num dia que no final de semana que é tão importante para elas e é um momento geralmente de festa, de comemoração, de confraternização e que esse ano vai ser atípico, vai ser diferente por conta de um vírus que veio como uma avalanche para todos, nos deixou aí numa situação totalmente deslocada da nossa realidade prévia, que já estava acomodada daquela forma, então nós conhecemos aquele processo de uma forma muito clara, e aí um vírus, uma pandemia, o isolamento social, de certa forma, faz com que a gente, do dia para a noite, tenha que reestruturar toda a nossa vida e passe um Dia das Mães diferente, distante das nossas mães. As mães que estão vendo a gente estão distantes, muitas vezes, das próprias mães, das avós, das crianças. Mas se eu puder levar alguma informação, é que a gente tenha calma, paciência, racionalidade para tomar aí decisões, que a gente se apoie, mesmo que à distância, nos profissionais da saúde que estão caminhando conosco nesse processo. Então, o fisioterapeuta, o fono, o pediatra, o geriatra, todos nós que, quando presencialmente mais próximos, nós estávamos à disposição, que nós continuamos à disposição, seja por vídeo, por telemedicina, ou quando necessário, presencialmente, que elas consigam, numa situação aí diferente, nova, mas que elas consigam olhar para os seus filhos amanhã quando acordarem e pensarem que o Dia das Mães vai ser diferente, mas ele continua ali. Os seus filhos estão nos seus braços, que eles abracem forte, aproveitem, olhem para eles e vejam que, apesar de tudo, de toda a dificuldade que nós sabemos que vocês estão passando, o bem maior e o que vocês se planejaram quando optaram por ser pais, eles estão ali, né, dormindo cedinho, eles vão te dar um abraço e que a gente vai passar bem por isso se a gente manter a calma e a paciência, né, a racionalidade nesse processo. É isso mesmo, Fábio. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente ter essa calma, especialmente para não colocar
todo esse cuidado a perder. Então, acho que temos que ser otimistas. Enfim, o papel que as mães estão fazendo nas suas casas, enfim, com os seus filhos, e mesmo aquelas isoladas, a preocupação, o olhar, é algo inacreditável, e a gente só tem como agradecer e pedir um pouco mais de paciência e dizer que amanhã, no Dia das Mães, a gente vai estar agradecendo muito por poder ter elas nas nossas vidas, enfim, e dizer um olhar otimista de que, se Deus quiser, logo, logo a gente volta à nossa rotina, enfim, e isso vai ser um grande ensinamento para todos nós. Eu acho que esse é o olhar. E por último, enfim, eu acho que eu queria fazer um agradecimento, Fábio, especialmente à Federação, né, a Federação das Associações de Síndrome de Down, ao Instituto Alana, ao Projeto Serendipidade e aos médicos que, junto com a gente, né, a doutora Ana Cláudia Brandão, o Dennis Burns e a doutora Ana Paula Baumblatt. Eu queria agradecer a oportunidade de poder, junto com eles, estar falando um pouco mais a respeito e aprendendo com vocês também, estudando mais esse assunto que é tão apaixonante e agrega tanto para tantas famílias, enfim, tantas pessoas que a gente tem um carinho super grande. E foi um prazer, Fábio, acho que foi ótimo. Foi ótimo que a gente até ficou bastante tempo aqui e não quer sair quase. Concordo, concordo, Marcelo. Feliz Dia das Mães aí para você, para sua esposa. Obrigado. Vamos em frente. As informações são dinâmicas, né, Marcelo? A gente vai atualizando, vai participando do Hot Site e a gente continua aí à disposição para as famílias compartilharem esse cuidado, mesmo que à distância, eventualmente, nesse período. E admiração aí pelas mães, com certeza. Feliz Dia das Mães para todas. Feliz Dia das Mães. Obrigado, foi um prazer. Obrigadão, Ótimo final de semana para todos. abraços.